Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga, escritora. Estou mais uma vez aqui fazendo uma conversa e hoje com alguém muito jovem que vem assim se despertando para a literatura, para o cinema e que é tão prazeroso para a gente poder ver pessoas jovens se interessando pela arte, né? Mas antes de eu conversar com a Júlia, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, faça parte, né, desse grupo que tem, de uma certa maneira, estimulado, né, e curtido tanto esse percurso da arte, né, da cultura, como produção de resiliência, né, como um bálsamo, né, na nossa existência. Então, hoje eu tenho o prazer de conversar com a Júlia de Lima Maffini, que está aqui na cidade de Dona Francisca, né? Que fica no centro aqui do estado do Rio Grande do Sul, próximo a Santa Maria, e que tem desenvolvido um percurso interessante em relação à cultura. E a Júlia tem muita coisa para nos contar. Com apenas 16 anos, né? Já ganhou o primeiro lugar no 45º concurso literário Felipe de Oliveira, da edição de 2022, com o conto O Amor da Noite, e também já ganhou um curta-metragem que ela vai contar essa história pra gente aqui hoje. Então, Júlia, seja bem-vinda ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Muito obrigada. Então, o meu nome é Júlia de Lima Maffini, eu tenho 16 anos, sou estudante, estou no ensino médio ainda. E foi como ela falou, eu ganhei recentemente um concurso literário de Santa Maria, mas era nacional. Então, tinha várias pessoas do país inteiro, tinha até pessoas de fora, concorrendo em 3 categorias, que era em contos, poesia e crônica. E também uma parte especial para os que nasceram em Santa Maria. Eu me inscrevi com o meu pai na categoria de contos. E ele não ganhou, mas eu acabei ganhando em primeiro lugar na categoria de contos, que eu me inscrevi. E sobre o curta, eu ganhei... Isso foi no ano passado, em novembro do ano passado, eu acho. Com o meu curta Não Abra a Porta, né, que é a tradução, que era num concurso estudantil, um festival estudantil, desculpa, estudantil de curtas-metragens do Brasil. Era de uma produtora chamada Prana Filmes, de Porto Alegre. Também era para o país inteiro. E tinha várias categorias, melhor filme, melhor direção, atuação, tudo mais. Eu acabei ganhando nenhum desses. Eu fui indicada para três categorias, mas eu acabei ganhando para filme especial. E é isso, mais ou menos. Que lindo isso, né? É bacana, né, Júlia, saber que tão jovem tu tem despertado para a questão da arte, né, e da cultura. Como é que é a tua trajetória até aqui? O que te fez despertar ao longo da tua vida para isso, né? Que fatores assim tu hoje te dá conta que são essenciais para essa tua caminhada? Bom, eu não sei dizer exatamente de onde começou, mas eu sempre fui assim pro lado da arte. Eu desde pequenininha, com 6 anos, eu dançava balé. Com uns 10, mais ou menos, eu tocava teclado e fazia aulas de canto também. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a fazer os espetáculos com o Ricardo, aqui da cidade. E eu sempre gostei muito de ler e de contar histórias. Então, eu lembro que quando meu pai ele sempre gostou de fotografar. Então, eu pedi emprestado a câmera dele e eu começava a filmar coisas. Eu chamava minhas amigas, e a gente fazia uma brincadeira, ou a gente filmava as bonecas e tudo mais. Então,
sempre começou assim. E sempre na escola foi incentivado a escrever textos e redações e tudo mais. Eu sempre adorei. Todo mundo ficava triste na hora. Ah, tem que escrever agora. Mas eu ficava super feliz. Eu escrevia um textão gigante sobre tudo. Então aí começou assim. E aí com o tempo eu... O meu irmão também foi um incentivo, porque eu lembro que quando eu era menor, ele começava a escrever também. E aí eu pensei, quando eu tiver meu computador, eu vou começar também. Aí ele passou o antigo dele pra mim, aí eu comecei a escrever. E aí foi indo. Eu escrevi várias coisas antes, muitas delas eu não acabei, foram só até uma parte. E aí hoje em dia eu consigo terminar alguns contos. E aí eu tenho lá alguns ainda pra, não sei, pra levar pra algum adiante. E eu acho que foi assim mais ou menos que eu comecei, eu acho. Que bacana, né? Assim, e como é que tu vê isso com o teu grupo de colegas, de amigos, né? Tu identifica que também tem amigos, né? Amigas tuas que têm uma identificação ou tu te percebe um pouco diferente desse cenário, né? A maioria é, assim, mais diferente, mas as minhas amigas mais próximas, eu que comecei a ler entre o grupo, então aí com o tempo eu consegui incentivar elas para lerem também. Hoje em dia elas têm estantes também cheias de livros, a gente conversa e compartilha sobre. E quando elas descobriram que eu tinha ganhado o concurso o Festival de Filmes, elas também, hoje em dia eu chamo eles para participar. Ah, vocês querem participar, querem vir junto, ajudar na história, essas coisas. E eles ajudam. É bem divertido. Que bom, né? Que bom que assim, de alguma forma, há essa, a partir de algum pontinho começa a gerar o interesse, né? E a gostar, né? Talvez também, né? E a gente vai estar conversando com o Ricardo Zimmer, né? Aqui de Dona Francisca, não vou dar spoiler nenhum ainda, né? Mas acho que quando a Júlia fala da questão dos espetáculos, né? Talvez também tenha um estímulo, né? Tenha despertado em ti, de fato, um estímulo a partir do momento que também tu começa a te aproximar desses espetáculos, né? Sim, eu sempre achei muito legal de ver ele comandando as pessoas e vendo como é que era o modo que ele trabalhava. Eu sempre gostei de ver, assim. E eu adoro participar, na verdade. É muito legal. Que bacana. A gente também estava conversando aqui nos bastidores, antes da gravação, né, com o pai da Júlia, né, e o pai da Júlia disse que também tem muito, estimula, né, sempre estimulou, né, e tem a questão dos livros, né, do que tu gosta, dele poder estar junto contigo, e tu dizendo também que ele participou, né, do concurso junto. Que interessante poder ter uma família que, de alguma forma, te apoia e te estimula. E isso é extremamente importante, né? A gente precisa ter pessoas que também nos extinguem. Pode ter algo que já seja inerente de cada um de nós, mas é muito importante, de fato, que as pessoas à nossa volta possam ir se dando conta disso e possam estar estimulando com o livro, né, com uma contação de história, né, com a questão da fotografia. Muitas vezes começa com a questão da fotografia. Eu lembro que, na verdade, quando eu era... Alguns anos atrás, eu concorri com meu pai também num concurso de agudo, de fotografia. Eu não ganhei, ele ganhou, mas mesmo assim foi uma experiência muito legal, foi divertido. É porque a fotografia nos traz essa questão dos cenários, né? Porque tu vai identificando milhões de coisas ali na fotografia. Eu tenho uma amiga, né, uma ex-colega, que também começou a desenvolver numa oficina, né, para usuários de saúde mental com a fotografia, e hoje, assim, tem um grupo de fotografia, fotografa maravilhosamente bem, né? E quantas pessoas que talvez ela também possa ter estimulado a partir disso, porque é isso, né? A tua percepção, né? É para onde vai o teu olhar, tu vai... são imagens que ficam ali. Quantas coisas podem ser produzidas a partir disso, né? É verdade. É uma parte muito interessante.
como uma imagem pode mostrar alguma coisa, uma palavra pode mostrar alguma coisa. É muito interessante essa parte. Eu acho muito legal. Pois é, agora tu está dizendo a questão de uma palavra, uma imagem, né? Qualquer coisa pode despertar o nosso lado intuitivo, perceptivo, né? Então, é essencial que a gente possa se conectar com essa nossa verdade, né? Essa coisa do viver cada momento, de experimentar, né? De se encantar com as coisas que é tão fundamental, né? Porque aí disso sim pode gerar, sei lá, um caminho tão interessante como o que tu tá nos mostrando, né, Júlia? Assim, tu tem essa inclinação para o cinema, tem a questão da escrita. Tu pode ainda não ter muito claro qual a direção que tu vai tomar, mas tu tem vários elementos que te mostram possibilidades, né? E possibilidades não é algo que está fechado, é algo que está em construção. E eu acho que a arte, assim, abre muitos caminhos, porque é muito amplo, né, a área em si. Tem vários caminhos que dá para seguir e são todos muito, muito legais. Às vezes é difícil, né, de seguir o caminho, por exemplo, porque geralmente não é muito valorizado em vários lugares. Mas eu acredito que, assim, com bastante esforço e dedicação, acho que tem como conseguir, sim. Acho que tu toca numa questão que muitas vezes aqui no canal a gente já conversou com vários escritores, né? Essa questão do estímulo, né? E da dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de fato, de ter um apoio, né? Mas também de não desistir disso, né? De poder, assim, se a gente tem aquele desejo, se a gente gosta, né? A gente também poder ir identificando quem são os nossos pares nessa história toda, né? É bastante importante quando sim a gente tem, por exemplo, o estímulo que possa vir pela nossa família, pela nossa escola, né? Pela cidade. A gente já teve aqui participações, né? Me lembro da Joyce de Rolante, né? Que é uma cidade promotora de cultura, tem uma história, né? A gente vê aqui em Dona Francisca, né? O que o Ricardo também tem feito nessa questão do estímulo, principalmente na questão do cinema, né? Que, mais uma vez, não vou contar os spoilers, não. Nós vamos deixar para conversa com ele. Mas, assim, de cidades que, de alguma forma, podem começar a construir no seu percurso esse estímulo, que é tão essencial. Mas que a gente não fique esperando somente o estímulo. Né? Tem que, assim, se tiver vontade, já começa, né? É melhor porque já vai crescendo aos poucos e vai aprendendo com cada erro e cada momento, assim, é uma aprendizagem nova. Então é sempre bom ir testando. Eu, por exemplo, sempre fui muito do estímulo dos outros. Por exemplo, se eu tenho uma ideia, na questão de curtas, eu só, quando é muito grande, assim, quando precisa de mais gente, eu começo só quando tiver mais alguém disposto a participar. Mas quando é alguma coisa menor, que só eu participo, aí na hora, eu já pego a câmera, já pego tudo que precisar e já começo. Então, eu sempre vou tentando e ficando bom ou não, eu faço. É uma aprendizagem. Outra coisa que tu fala extremamente importante, não importa essa questão do ficar bom ou não, é o testar, é se experimentar. Claro que a gente sempre vai buscar fazer o melhor, mas para a gente chegar a fazer o melhor, a gente precisa primeiro experimentar, né? Eu acho que, independente de ter alguém te ajudando, obviamente é muito bom, né? A minha família, assim, me apoiando sempre é muito, muito bom. Mas eu acho que ter que mais é acreditar em si mesmo, que consegue, que vai lá e faz eles acreditarem em ti também. Autoestima, né? Que é tão importante. Quando a gente, assim, começa a baixar e achar que não tá bom, opa,
opa, então para tudo, né? Vamos observar melhor, vamos ver o que está acontecendo, né? Para que a gente volte a despertar essa questão. Não, eu posso sim. Porque muitas vezes a gente barreiras vai ter. O bloqueio criativo também, que sempre tá ali, sempre volta. E aí fica um tempo sem fazer nada, e aí dá uma tristeza, então... Mas acho que com o tempo passa e a gente vai vendo o trabalho de outras pessoas, de outros artistas que podem nos gerar inspirações, por exemplo, uma pintura, ou uma fotografia, um texto, um filme. Sempre tem alguma coisa que vai nos ajudar. E cada coisa que a gente vê, assim, que a gente experimenta, eu diria que é como se fosse uma bagagem que a gente leva para usar, talvez, futuramente. Utilizar. Tudo se torna, né, algo que está aqui, né? É uma experiência que está ali com a gente, né? E tu falaste da questão do bloqueio criativo e em vários momentos isso acontece, né? E cada um de nós tem, às vezes, uma forma, né, para poder lidar com esse bloqueio, assim. Então, como é que tu já falasse algumas coisas a esse respeito, mas assim, quando tu tá produzindo algo e tu tu não consegue seguir dali naquele momento, como é que tu lida com isso? O que tu faz para tu conseguir voltar depois para aquilo e... Bom, eu tenho várias ideias, assim, ocorrendo ao mesmo tempo na minha cabeça. Então, por exemplo, para escrever, se eu não consigo continuar aquela história, eu prefiro parar um pouco, respirar e, eventualmente, já ir para outro. E, com o tempo, se já estiver melhor, se o bloqueio já tiver passado, aí eu volto para aquele. Ou, por exemplo, eu dou uma pausa maior, aí às vezes eu pinto também, ou às vezes eu assisto filmes o dia todo, então também ajuda, assim, dá um ar diferente também. Então aí, com o tempo, melhora. Mas às vezes também é muito bom descansar, assim, só relaxar um pouco e aí esperar até eu voltar. Tu traz a questão da conexão, né? No meu livro, eu tenho um mantra, né? Que é então pare, respire, sinta. Né? Que é essa conexão que tu tá falando, né? Que tu nos convoca. Então, cada um de nós vai ter uma forma de lidar com isso, mas todas as formas elas partem da conexão. Se a gente não faz essa conexão e não busca algo que faça a gente retornar para dentro de nós, né? Para que assim a gente consiga então conectar com o que a gente está fazendo para poder seguir, né? Então, o principal é a conexão ou reconexão, né? E para isso sim a gente pode usar diferentes formas, seja de fato um filme, né? Seja parar aquilo e fazer, dar continuidade a um outro que a gente está fazendo, seja uma pintura, né? De fato, assim, muitas vezes a expressão, né? Se a gente pinta, desenha, né? A gente já coloca aquilo para fora e aí muitas vezes esse colocar para fora já é uma forma de conexão. E aí a gente desperta. Ou muitas vezes é sair a caminhar, né? Porque é bem isso que tu disseste, simplesmente relaxar. Eu ia dizer também sobre ter autoconhecimento. Eu sou muito nova para entender tudo sobre mim, mas eu diria que eu tento me conhecer principalmente com coisas que eu me identifico, como trabalhos, artes, essas coisas que me identificam, e também com experiências da própria vida. Por exemplo, como eu participo de concursos e tudo mais, e eu gosto de passear e viajar e conhecer lugares novos, então eu acredito que tudo isso ajude a nos conhecer de acordo com o que acontece e o que a gente gosta e não gosta. Eu acho que é muito importante saber desse tipo de coisa também, sobre si mesmo. Bom, Júlia, acho que, né, essa nossa conversa aqui, como tantas que a gente já fez aqui, mas essa é especial porque é a primeira vez que a gente está conversando com uma adolescente.
E com uma adolescente que está nos mostrando o quanto de esperança que nós temos no nosso futuro, né? Então, quanto mais a gente puder estimular os nossos adolescentes, as nossas crianças, a despertar a sensibilidade, né? A despertar o autoconhecimento, né? A despertar para um mundo que não é aquele somente assim repetitivo, sempre a mesma coisa, né? Do mesmo jeito, não. Mas simplesmente nos inspirar para a vida. Nos inspirando para a vida, a gente também vai criando resiliência e vai criando um aparato emocional importante para a gente lidar com as coisas difíceis que todos nós vamos ter na vida, né? Então, quanto mais a gente puder trabalhar com a conexão, trabalhar com a expressão, mais nós estamos preparando as nossas crianças, os nossos adolescentes para situações que possam estar vivendo ali na frente. Então, Júlia, antes da gente se despedir, que tu possa nesse momento assim falar aquilo que te convoca, que tu acha importante para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu gostaria de falar para os adolescentes que têm alguma curiosidade em, né, começar, assim. Eu acho que dá para usar facilmente a tecnologia em nosso favor. Por exemplo, tem as redes sociais hoje em dia que ajudam muito a divulgar o trabalho. E tem muitas pessoas que estão dispostas a ajudar e dar dicas e falar como é que é a experiência. Eu pesquiso muito sobre esse tipo de coisa no YouTube, principalmente no Google também, sobre pessoas que passaram pelo mesmo processo. Eu acho que é bem inspirador. E eu acho que dá pra... Tem como fazer qualquer coisa, assim, que a gente goste e não deveria ter medo disso. E como eu falei, por exemplo, tem agora aquela rede social, o TikTok. Eu não uso muito, mas eu acho que como bastante adolescente usa, tem como usar aquilo pra se expressar de uma certa forma. Não é só aquelas dancinhas e as músicas. Tem muita coisa que dá pra utilizar com ele. E eu acho que é muito importante a gente começar a usar isso mesmo pro bem, pra uma coisa que a gente goste, realmente. Gratidão infinita, Júlia. Usar a tecnologia ao nosso favor. Ó, lembrete. Usar a tecnologia a nosso favor. Que a gente não se aprisione na tecnologia, mas que a gente possa fazer da tecnologia uma expansão de consciência, uma possibilidade de conexão verdadeira com as pessoas e não a falsa conexão, porque a gente tem realmente, né? A tecnologia às vezes, infelizmente, né? Enfim, mas acho que vamos sair daqui hoje com esse lembrete que a Júlia nos disse, né? Sim, a gente tem muitas possibilidades que cada um de nós possa entrar em sintonia com isso e desenvolver o seu melhor. E para desenvolver o seu melhor, tem que ter conexão. Então, a todos os adolescentes que nesse momento, principalmente os adolescentes que estão aqui acompanhando esse nosso vídeo, possam sim saber que é possível, tudo sempre é possível. A gente precisa ter empenho, precisa sim, né? As coisas não caem do céu. A Júlia trouxe isso, né? Então tem que procurar, tem que se experimentar, né? E precisa também buscar apoio. Se a gente às vezes não está se sentindo com apoio, buscar apoio, né? Seja em alguma professora, seja em alguém da família, né? Seja num amigo, mas alguém que possa estar nos ajudando, nos apoiando a seguir em frente. Então, Júlia, gratidão infinita, né? E que nessa tua caminhada tu siga com toda essa luz que tu está demonstrando aqui que tem, né? E que tu seja luz também no caminho de tantas outras pessoas que vão estar cada vez mais se conectando contigo. Tá bem?